Funções quadráticas, solução do problema 1. Duas torneiras juntas enchem um tanque em 12 horas. Uma delas, sozinha, levaria 10 horas a mais do que a outra para enchê-lo. Quantas horas levará cada uma das torneiras para encher esse tanque? Bem, esse problema ele aborda o tópico de vazões. Nós resolveremos até de forma a chegar em uma função quadrática. Vamos acompanhar aqui a solução. De acordo com o problema, esse problema trata de vazão. O que é a vazão? A vazão ela acontece quando a gente relaciona duas coisas, chama de VZ aqui. Relaciona o volume de um líquido em função do tempo. Né? Então, você está enchendo o tanque, o volume de líquido que está chegando a esse tanque em relação ao tempo, já que está saindo de uma torneira, a vazão de água que flui da torneira em relação ao tempo, o volume de água que flui em relação ao tempo é a vazão. Então, podemos escrever o seguinte, a gente falou que duas torneiras, eu vou chamar aqui de X a vazão da torneira, sei lá, torneira 1. E chamar de Y a vazão da torneira 2, já que são duas torneiras. Posso escrever, então, que juntas, ou seja, as vazões das duas torneiras, X mais Y, ele leva 12 horas para encher o tanque. Então, já que vazão é o volume por tempo, nós não conhecemos o volume, vamos chamar esse volume de V mesmo. V sobre o tempo de 12. Então, as vazões juntas é V sobre 12. Sozinha, cada torneira levaria um tempo específico para encher. Então, por exemplo, a vazão da torneira 1, chamar de V1 aqui simplesmente, ela vai ser o volume do tanque que ele vai encher num tempo T1. Da mesma maneira, a vazão da torneira 2 vai ser o volume do tanque pelo tempo T2. Agora ele diz assim que sozinha uma delas leva 10 horas a mais que a outra. Bom, se T1 é o tempo da torneira 1 e T2 é o tempo da torneira 2, vamos fixar, por exemplo, que a torneira 1 que está sendo falado no problema. Então, o T1 será T2 mais 10 horas. Daí a gente vai substituir isso na expressão. Bom, como substituir o quê? Essas duas situações aqui, ó. Então, a primeira parte, eu vou substituir o X e o Y pelas suas vazões. Então, para X será V sobre T1 e para Y será V sobre T2. E vai ser igual a V sobre 12. Ora, colocando V em evidência do lado de cá, ou isolando V, terei V que multiplica 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Obviamente, porque se eu multiplicar V vezes isso aqui, vai dar V sobre T1, isso aqui vai dar V sobre T2. E aqui é V sobre 12. Agora, observe que a gente vai fazer uma simplificação de V. Retiro o V da história, tirou o V. Então, eu terei 1 sobre T1 mais 1 sobre T2, 1 sobre 12. Obviamente, aqui deu 1. Nessa simplificação aqui também deu 1. Então, 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 vai ser 1 sobre 12. Vou passar para cá. Então, fazendo o MMC aqui entre T1 e T2, eu terei, o MMC será o próprio produto T1, T2. E aqui, obviamente, T1, T2 dividido por T1 é T2. E T1, T2 dividido por T2 é T1. Então, mais T1. Isso aqui vai ser 1 sobre 12. Multiplicando meio pelos extremos, eu terei T1 vezes T2, multiplicando por 1, igual a 12 vezes tudo isso aqui. T1 mais T2. Lembre-se, a adição ela é comutativa, né? Posso trocar de ordem, não vai fazer diferença. Bem, agora que nós fizemos a substituição da vazão na expressão original, vou substituir a segunda parte, que é esta aqui. O T1 igual a T2 mais 10. Então, substituindo no lugar de T1, na nossa expressão aqui e aqui, teremos
T2 mais 10 vezes T2 igual a 12 vezes T2 mais 10 mais T2. Lembre-se, esse T2 mais 10 é o T1 aqui também. Então, aí, fazendo a distributiva em relação a T2, T2 vezes T2 é T2 ao quadrado, mais 10 vezes T2 é 10T2, igual T2 mais T2 são 2T2, vezes 12, 24T2, mais 12 vezes 10, 120. Agora, a nossa expressão quadrática ficará simplesmente T2 ao quadrado mais 10T2, desculpa, o 2 não é em cima, o 2 é embaixo. 10T2 menos 24T2 menos 120 igual a zero. Reescrevendo, T2 ao quadrado mais 10 com menos 24 menos 14T2 menos 120 igual a zero. Então, aí nós chegamos à nossa expressão quadrática, que resolverá o problema. Essa é a primeira parte. Para resolver o problema, você pode usar qualquer uma das técnicas que foram mencionadas de solução de equação do segundo grau. Você pode usar Bhaskara ou pode usar soma e produto. Tá? No nosso caso, eu utilizarei aqui soma e produto. Então, a nossa expressão é T2 ao quadrado menos 14T2 menos 120 igual a zero. Podemos utilizar qualquer técnica, vou utilizar a técnica da soma e produto. Dois números A vezes B vai dar menos 120, cujo produto é menos 120 e cuja soma é 14. Só lembrando que um deles é negativo e o maior é positivo, pois a soma é positiva. Esses números serão justamente o T1 e o T2. Então, os números em questão serão o A vale 20 e o B é menos 6. Verifique. Obviamente que o B não nos interessa. Por quê? Porque nós estamos falando de tempo e tempo não pode ser negativo. Então, se o T2 ele vai ser 20, significa dizer que o T1, já que é T2 mais 10, será 30. Portanto, a solução do nosso problema é 20 e 30.